Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Meu nome é Bruno Queregatti e hoje nós vamos continuar dando dicas de estudo para o concurso do INSS, fazendo hoje exercícios da parte de lógica. Bom pessoal, relembrando que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Eu dividi a parte de raciocínio lógico em 4 partes e a gente fez na primeira aula uma revisão da parte de proposições e argumentos. Hoje nós vamos fazer exercícios relacionados, tá? Principalmente da parte de operadores lógicos, que é uma parte que mais cai aí no concurso do INSS. Acredito que mesmo com a troca de banca, a gente vai ter uma concentração maior nessa parte, tá? E nas aulas seguintes a gente vai fazer conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Então, mãos à obra, vamos para exercícios. Aqui a gente já vai direto, considerando que vocês já tenham revisado um pouco o conteúdo, tá ok? Então vamos lá para o primeiro. Prova do INSS de 2012, técnico de seguro social. Então, uma questão para o cargo de técnico. Abaixo estão listadas 5 proposições a respeito de Maria, Luiz, Paula e Raul, sendo que entre parênteses está indicado se a proposição é verdadeira ou falsa. Então, Maria tem 20 anos de idade, é falsa. Luiz é marido de Maria, é verdadeiro. Paula é irmã caçula de Maria, é falso. Raul é filho natural de Luiz, é verdadeiro. Luiz já foi casado 2 vezes, também é verdadeiro. Das informações do enunciado, é correto afirmar que. Então tem uma lista de alternativas aqui, certo? E aí o que acontece? A gente tem que ver qual que é a correta em relação às proposições. Aqui não tem jeito, pessoal, a gente tem que analisar caso a caso, tá ok? Então vamos ao primeiro. O primeiro diz que Paula é tia de Raul. Bom, para Paula ser tia de Raul, a gente tem que verificar aqui. Ele diz que Raul é filho natural de Luiz, então Paula deveria ser, no mínimo, irmã de Luiz, certo? Ou irmã de Maria, que no caso Luiz é casado com Maria, e ela diz que Paula é irmã caçula de Maria. Porém, a gente tem um problema aqui. Como Luiz já foi casado 2 vezes, a gente não sabe se Raul, né, baseado na terceira frase aqui, ele só diz que é filho natural de Luiz. E nada se fala se Raul é filho de Maria. Então, se Raul, a gente não tem nenhuma informação de que Raul é filho de Maria, a gente não pode afirmar que Paula é tia de Raul, tá certo? Porque como ele diz que Luiz já foi casado 2 vezes, pode ser que ele tenha tido Raul num outro casamento ou teve o Raul fora do casamento. A gente só tem a informação que ele foi casado 2 vezes e que ele é casado com Maria. Então, na lógica, você tem que tomar cuidado com a afirmação. Você não pode, baseado numa coisa só, por exemplo, dizer que ele é filho de Luiz, que necessariamente ele vai ser sobrinho de Paula, já que ela é irmã de Maria. Além disso, Paula não é irmã de Maria. É falso, tá certo? Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de valores lógicos. Então, como não há nenhuma possibilidade de Paula ser tia do Raul, essa proposição está errada. A segunda. Luiz é mais novo do que Maria. Vamos olhar as frases. Bom, Luiz já foi casado 2 vezes, Luiz é marido de Maria, Paula é irmã caçula de Maria e Raul é filho natural de Luiz. Eu não tenho aqui, e ele dá a idade de Maria também, que é falsa, né? Que tem 20 anos de idade. Então eu não tenho nenhuma informação para dizer se Luiz é mais novo ou mais velho que Maria. A única informação que eu tenho é que Maria não tem 20 anos de idade, tá certo? E que Luiz é casado, é marido de Maria. Então eu não sei se é mais velho ou mais novo, não há nenhuma informação que me faz concluir isso. Então, também está errado. A terceira. Paula tem mais do que 20 anos. Bom, pessoal, aqui é uma pegadinha e tem que tomar cuidado. Por quê? Maria tem 20 anos de idade é falso. Ou seja, não significa que Maria é mais nova, nem mais velha. Significa que ela só não tem 20. Então ela pode ter 40, pode ter 12, pode ter 15, pode ter 77. O que eu sei é que ela não tem 20. Tá certo? Porque é isso que a minha proposição está falando. E aí ela diz que Paula é irmã caçula de Maria. E a afirmação diz que Paula tem mais do que 20 anos. Eu não posso afirmar. Porque se Paula já não é irmã caçula de Maria, certo? É falso. Então ela é uma irmã, pode ser uma irmã mais velha, vamos supor. E Maria não tem 20 anos, pode ser que Maria tem 30 e Paula tem 35. Então ela pode ter mais que 20 anos. Agora, se Maria, por exemplo, tem 15 e a Paula tem 18, a Paula é mais velha que a Maria, mas tem menos que 20 anos. Então eu não posso afirmar também que Paula tem mais do que 20 anos. A D. Raul é mais novo do que Luiz. Bom, pessoal, essa eu acho que é até mais fácil de se olhar. Por quê?
Se Raul é filho natural de Luiz, obviamente o Raul tem que ser mais novo do que Luiz, porque um filho não nasce antes que o pai, certo? Sendo assim, a D é a correta, porque Raul é mais novo do que Luiz. Isso eu posso afirmar com certeza, certo? Eu sou mais novo que meu pai, qualquer um de vocês é mais novo que o pai biológico de vocês, tá certo? Então, Raul é mais novo do que Luiz. Só para descartar a última, Luiz é mais velho do que Maria. Também não dá para saber, certo? Eu não sei se nem Luiz é mais novo que Maria e nem se Luiz é mais velho que Maria, porque eu não tenho relações entre as idades aí para afirmar. Então, aqui é um exercício bem clássico para técnico do Seguro Social, do INSS. Você vai ter algumas afirmações que são verdadeiras ou falsas e baseado nessas informações, você tem que ver qual que é a correta, tá ok? Então agora, vamos fazer um exercício, mais um de técnico, tá? Envolvendo valores lógicos, envolvendo valores lógicos. Com isso, além de técnico, você pode considerar aqui que cargo de analista pode cair exercícios desse tipo também. Tá certo? Então vai ser um exercício geral aí, tanto para técnico quanto para analista. Então vamos ao enunciado. INSS 2008. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admitem ambos os julgamentos. Isso é aquela definição de proposição que a gente deu na primeira aula. Adicionalmente, se vocês quiserem definir exatamente essa frase, ela é chamada de princípio do terceiro excluído. Ou seja, só pode ser verdadeiro ou falso, não tem uma terceira opção. Tá certo? Então ou é verdadeiro ou é falso, não tem uma terceira opção do que pode ser. Ou é verdadeiro, ou é V, ou é F. Continuando. A esse respeito, considere que A represente a proposição simples. Então ele dá A. É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. E uma outra proposição B que represente, né, uma outra frase, que é permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda financeira, solicitar dos que procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Então são duas proposições aí. Considerando as proposições A e B, julgue os itens subsequentes com respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público, Civil, do Poder Executivo Federal e as regras inerentes ao raciocínio lógico. Bom, pessoal, aqui é uma coisa clássica do INSS, tá? Não sei se vai ocorrer isso com alteração de banca, mas é muito clássico cair coisas desse tipo. Eles te dão as proposições sob forma de leis. E você tem que saber as leis para saber se as frases são verdadeiras ou falsas. E aí, baseado nisso, você faz a conta lógica. Tá certo? Então você tem que ter um conhecimento prévio de direito para depois fazer a operação lógica. Nesse caso aqui, pessoal, a proposição A cadê a primeira aqui? Aqui. É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. A proposição A é verdadeira. Isso é um dever do funcionário público. Então eu vou deixar até marcado aqui. A é verdadeira. Ou seja, é dever do servidor público usar vestimentas adequadas. Agora olha a B. É permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que o procuram ajuda financeira para realizar cumprimento de sua missão. Isso é caso de corrupção, pessoal. Então isso é uma coisa errada, está fora da lei. Então B é falso. Então, baseado na legislação, você afirma se A ou B é verdadeiro ou falso, tá certo? Eu não tenho experiência com o direito, mas baseado nas leis aqui, e obviamente eu perguntei para algum professor de direito, A é verdadeiro e B é falso. Você, candidato, tem que saber as leis corretamente. Então você saiba o que é verdadeiro, saiba o que é falso e faça as operações. Então, sabendo que A e B tem valor verdadeiro e falso, agora a gente pode olhar o resto do exercício e vão ter outras questões também para a gente afirmar. A primeira. Sabe-se que uma proposição da forma ou A ou B tem valor lógico falso quando A e B são ambos falsos. Nos demais casos, a proposição é verdadeira. Isso aqui é só a descrição da tabela verdade da conjunção, que vocês viram lá na nossa outra aula. Portanto, a proposição composta ou A ou B, em que A e B são as proposições referidas acima, ou seja, A verdadeira e B falso, é verdadeira. Então ele quer saber se ou A ou B é verdadeiro. Como que a gente pode resolver? Usando a tabela verdade. Então, montando a tabela verdade da conjunção. Então, A, B, A ou B. A gente tem aqui 4 linhas. V, V, F, F, V, F, V, F. Então, vamos resolver.
VOV é V, VOF é V, VF. Essa é a tabela verdade da conjunção. Só que agora o que eu tenho no exercício? Eu sei que no exercício A é V e B é F. Então o que eu tenho? Eu tenho a segunda linha da minha tabela verdade. Porque A é V e B é F. Então eu tenho essa segunda linha. Então ele está dizendo, portanto, a proposição composta em que A e B são as proposições dadas é verdadeira. E é verdadeira. Então essa frase é correta. Lembrando que esse tipo de exercício era aquele que você tinha que marcar se é correto ou incorreto. Não tinha alternativa. Tá certo? Então, baseado na tabela verdade, a gente chegou numa conclusão. Próximo. É o mesmo exercício, só que agora com uma outra frase de definição aqui. Qual que é a frase? A proposição composta se A, então B, é necessariamente verdadeira. Então vamos verificar isso. Vamos verificar com a tabela verdade. Então, novamente, construir a tabela verdade, só que agora para o operador condicional, que é se A, então B. Certo? Então a gente faz a tabela aqui. A, B. A gente está com o condicional. Então é A, condicional, B. V, V, F, F, V, F, V, F. O que a gente tem no condicional? Que é falso apenas na segunda linha. Essa é a tabela verdade do condicional. E ele está dizendo que a proposição se A, então B, é necessariamente verdadeira. Só que a gente já tinha visto que A é verdadeiro e B é falso, baseado nas definições da lei dada do enunciado. Então a gente está novamente na segunda linha. Só que a segunda linha é falsa. E ele está dizendo que é necessariamente verdadeira. Logo, é incorreto. Exercício de lógica, pessoal, é basicamente isso. Você monta a tabela verdade e vê o que ele está falando. E aí você vê se é correto ou incorreto. Mais um desse exercício também, tá? Represente-se por não A, tô lendo aqui, tá, pessoal? Que a parte de cima é igual. Represente-se por não A proposição composta, que é a negação da proposição A. Então, é parecido com o tio, tá, pessoal? Então, é a negação. Isto é, não A é falso quando A é verdadeiro e não A é verdadeiro quando A é falso. Desse modo, a proposição se não A, então não B, e se A, então B, tem valores lógicos iguais. Bom, aqui, o que a gente viu? Se A, então B, a gente já tinha visto que é falso. Porque a gente viu lá da tabela verdade do exercício anterior. Agora vamos construir a tabela verdade desse aqui. Do se não A, então B. Aí já é um pouquinho mais complexo. Tá? A gente vai fazer 5 colunas. E por que 5 colunas? Porque a gente põe A, B, não B e não A, então não B. Certo? E aí a gente faz as 4 linhas aqui. Eu tô fazendo as 4 linhas por caráter didático, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem acelerar no exercício, vocês fazem só da frase que vocês conhecem, né? Da frase do enunciado. Então é VV, FF, VF, VF. Mudou de cor aqui, mas não tem problema, pessoal. Aqui não A é F, aqui é F, V, V, que eu tô negando A. Agora eu vou negar B, F, V, F, V. E agora a gente faz a condicional. F é V, FV é V, aqui é F e aqui é V. Qual que é a minha frase? Qual que é a que eu estou trabalhando? Novamente é a segunda linha. Então, não há, se não há, então não B é verdadeiro. Então, se essa é verdadeira e essa é falsa, não tem valores lógicos iguais. Ou seja, também é incorreto. Aqui, pessoal, tem uma pegadinha, porque se o pessoal lembrar de equivalência lógica, principalmente os analistas, vão lembrar da transposição. O que é a transposição? Se A, então B, você pode também afirmar que se não B, então não há. Ou seja, isso aqui está invertido em relação à transposição da equivalência lógica. Então, o exercício serviu para testar, e percebo aqui que analista, tá vendo? Ele já deu uma dificuldade maior para testar se você lembrava o que era transposição. Mesmo se você não lembrava o que era transposição, pela tabela verdade você resolve. Tá certo? Então, se você lembrar a transposição, ok, você resolve o exercício.
né? Você já vê que isso aqui está errado. Se não, você vai fazer pela tabela verdade e vai analisar. Então percebam que você tem que ter uma organização para analisar os valores lógicos, fazer a negação e fazer a tabela corretamente. Lembrando que essa aqui eu preenchi baseado nessas duas aqui, porque é exatamente o valor lógico que eu tenho que usar nessas duas frases. Tá ok, pessoal? Então, esses foram dois exercícios muito legais, né, da parte do INSS de revisão, tanto para cargo de técnico como analista. Vocês perceberam que o exercício foi aumentando a dificuldade, principalmente porque o cargo de analista requer mais conhecimento, né, um cargo de nível superior, então o exercício puxa um pouquinho mais, mas vocês viram que, sabendo toda a parte de valores lógicos e lembrando um pouco de equivalência lógica, vocês resolvem o exercício sem maiores problemas. Tá ok, pessoal? Nas próximas aulas a gente vê os outros conteúdos de raciocínio lógico, conjuntos, análise combinatória e probabilidade, fechando assim o conteúdo de raciocínio lógico. Tá ok, pessoal? Vejo vocês na próxima videoaula, bons estudos e até a próxima. Tchau!